Que honra te receber aqui na nossa casa. Seja bem-vinda. Que o Senhor te use com poder, honra, graça. Obrigada. Temos um videozinho e você pode ministrar a palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia. Bom dia, queridos. Pode sentar. Você está feliz com Jesus? Amém. Jesus está feliz com você? Deu uma diminuída aí, vamos de novo. Jesus está feliz com você? Glória a Deus, glória a Deus. Quero orar aqui para começar esse tempo, queridos. Agradecer a Lu pelo convite. É uma honra para mim estar aqui compartilhando a palavra de Deus. Quero orar por essa palavra. Já recebemos tanto agora de manhã, né? Que momento maravilhoso esse aqui, queridos. A palavra diz que os céus, os anjos fazem festa diante de Deus quando um pecador se entrega. O céu está em festa nessa manhã. Glória a Deus. Vamos orar por essa palavra. Pai, obrigada, Senhor. Obrigada porque o Senhor nos alcançou. O Senhor nos resgatou das trevas e nos trouxe para o reino do seu Filho amado, em quem temos o perdão dos pecados, a saber, Cristo Jesus. Obrigada, Senhor, porque o Senhor não desiste de nenhum de nós. O Senhor não tem lata de lixo. O Senhor vê potencial em cada uma aqui. Obrigado porque nós somos filhas de Deus e co-herdeiras com Cristo. E nós queremos essa manhã, através desta palavra, dar toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a admiração ao único que merece, o Senhor Jesus Cristo. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Fique à vontade, Espírito Santo de Deus, para glorificar mais uma vez o nome do Senhor Jesus, através da minha vida. Amém, Deus. Amém, queridos. Eu trouxe uma palavra aqui, durante a palavra eu conto um pouquinho do meu testemunho. Mas o Senhor colocou algo no meu coração. Quando me perguntaram o título da mensagem, eu dei um nome bonitinho, senão você não ia vir. Eu tenho, uma das minhas formações é em marketing, né? Então a gente precisa disfarçar, né? Que senão você não vem. Daí eu falei que o nome da mensagem era a vitória, não, o posicionamento antecede a vitória. Mas não é isso não. Não é isso não. O nome da ministração é Você Está Atrasada. Mas eu não ia falar isso, que talvez você não ia vir. Então vamos lá, 1 João 4, do 18 ao 19, uma passagem que você conhece. Curta, para iniciar. Vou fazer uma introdução e depois quero trazer 2 pontos aqui, para a gente compartilhar essa manhã. A palavra de Deus diz em 1 João 4, 18 e 19: No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. O medo produz tormento. Logo, aquele que teme não está aperfeiçoado no amor. É uma passagem que você conhece. Quero fazer uma pergunta, quero fazer 2 perguntas aqui para iniciar. Primeiro, alguém aqui está buscando alguma resolução na sua vida? Alguma resposta? Tem alguém aí? Buscando direcionamento, buscando cura, buscando solução, buscando resposta. Tem alguém? Só eu. Glória a Deus. Essa solução, queridos, essa resolução, ela está do outro lado do medo. Você vai ter que desconectar o seu coração do medo e das mentiras que você está acostumado a acreditar, e se conectar, e conectar o seu coração com a verdade, de que Deus está trabalhando em seu favor, não importa de que forma, para que você possa viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na sua vida. A solução que você espera, ela está esperando você do outro lado do medo. Você vai ter que romper uma conexão que você está acostumado a acreditar, mentiras e enganos que você está acostumado a acreditar a seu próprio respeito. Porque quanta confiança você tem em Deus depende de quanta verdade você está acreditando que Deus está trabalhando em seu favor. Se existe alguma área da sua vida em que você não crê que Deus está trabalhando em seu favor, essa área está debaixo de um engano chamado medo.
E você vai ter que desconectar o seu coração desse lugar e começar a acreditar que não importa a forma, o modo como Deus está fazendo, porque Deus não está em análise aqui, nós estamos. Parar de analisar os métodos de Deus e se conectar que Ele está trabalhando em seu favor. Juliana, mas eu estou passando por uma tribulação. Mas a palavra diz em Romanos 5 que a sua tribulação termina em esperança, não termina em desgraça. A sua tribulação vai ter treta, vai ter momento ruim, mas ela termina em esperança, não termina em ruim. Outra pergunta, só para fazer uma introdução. A gente já começa na quinta, né, Lu? Quem aqui acha que está na hora de viver um novo tempo em Deus? Uma nova estação, um momento novo, um novo tempo, algo novo em Deus. Quem aqui acha que quer virar uma página de tudo aquilo que está vivendo agora? Glória a Deus. Qual nível de pressão você acha que isso vai envolver? Qual nível de pressão você acha que a nova estação vai trazer para você? Quanto de intimidação ou de pressão você está disposta a enfrentar para desfrutar o que tem do outro lado do medo para a sua vida? Qual nível de intimidação? Ou você vai parar na primeira acusação? Você vai parar na primeira culpa? Você vai parar na primeira ofensa? Davi perguntou 3 vezes qual era a recompensa por lutar aquela batalha, vencer Golias. Falou, o que eu ganho? Perguntou inclusive para o próprio Golias, o que eu ganho se eu vencer você? A batalha que você está vivendo vale a recompensa? Então por que você está prostrada em lamentação e chamando isso de oração? Prostrada diante de pecado, prostrada diante de murmuração e chamando isso de oração. Qual o nível de pressão você acha que vai envolver na estação que você está entrando? Porque a verdade é que se alguns de nós soubermos o que nós vamos enfrentar, a gente vai querer ficar paralisado do jeito que a gente está e continuar a vida assim. Nós vamos querer permanecer onde estamos. Nós oramos por mudança, mas não temos disposição de encarar os desafios que vêm com a nova estação. Ou você acha que Satanás vai entregar tudo para você de graça? Ele só está aqui, queridos, para convencer Deus de que você é um projeto falido. Então ele vai fazer de tudo para você não funcionar. O problema é que a gente acredita nas acusações, nas ofensas, na condenação. Só que a palavra que nós lemos diz que no amor não há medo. Deus opera na promessa, a promessa é amor. Deus não trabalha em acusação, em culpa, em condenação. Deus trabalha em amor. Deus trabalha dentro da sua promessa e da sua palavra. Se tem alguém te acusando, não é Deus aí não, querido. Talvez você já até entrou numa nova estação. Você até já foi promovida como Esther para um cargo de rainha. Você até já mudou a posição, mudou o nível, como Esther, que saiu de um lugar de orfandade e foi para um cargo de rainha, não é verdade? Talvez você já foi promovida, mas olha só, talvez você foi promovida, mas você levou junto a identidade de escrava. E aí você está num cargo de rainha, mas não vai desfrutar das heranças, porque você continua alimentando uma identidade de órfão. Não adianta ter um cargo de rainha com uma identidade de escrava, porque escravo não desfruta de herança, queridos. Falo isso porque fiquei 12 anos escrava da homossexualidade. 12 anos escrava de vícios, de cocaína, de cigarro. Como que o Senhor vai compartilhar projetos? Se Ele é o Rei dos Reis, como que Ele vai compartilhar bênçãos, projetos com escravos? Eu fui governada por uma planta por 15 anos. O que é uma planta? Cigarro. Como que o Senhor vai compartilhar grandes projetos com escravos? Aqueles que não governam o próprio desejo. O Senhor compartilha projetos com reis, queridos, não com escravos, que não controlam os próprios desejos.
próprias necessidades, próprios sentimentos, desejos. E essas intimidações, essas pressões, ela vem justamente para te dar o quê? Insegurança, de que você não é merecedora do lugar que o Senhor te colocou, para que você perca a clareza do seu lugar, e não viva a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida. Foram 2 perguntas, você disse que quer as 2, não é verdade? Mas o quanto de posicionamento nós temos para enfrentar? Ou nós estamos escondidos atrás de folhas de figueiras, cultivando, como disse a Lu, nossos pecados de estimação e querendo desfrutar de bênção. Querido, escravo não desfruta de herança. Você quer herança de quem vive em santidade, tendo uma vida no pecado? Não vai receber, queridos. Quero falar aqui sobre 2 sabotadores dessa vida de posicionamento, 2 inimigos do posicionamento, que estão impedindo você de florescer, de desfrutar daquilo que o Senhor já liberou sobre a sua vida, já entregou, já autorizou você a viver. Mas algo está segurando você. E queridos, viver é escolher, viver é posicionamento. Não, Juliana, mas eu nunca escolho nada. Você escolhe a omissão. Até não escolher é um posicionamento de se omitir da sua própria vida. Sua própria vida está com as rédeas soltas. Tudo bem? Não estou braba não. Eu falo assim mesmo. Tudo bem aí, querido? Fiz uma introdução aqui, agora eu vou entrar no primeiro ponto. Segura. Primeiro ponto. Primeiro ponto aqui, queridos, que nos afasta de vivermos e de desfrutarmos da herança e de tudo que o Senhor tem preparado para nós. Geração infantilizada. Deus nos colocou no mundo com responsabilidades. O mandato cultural de governar e dominar é para homens e mulheres. A queda nos transformou em turistas que vieram ao mundo para se divertir, para não ter responsabilidades, para nos curvarmos diante dos nossos desejos. O pecado nos transformou num mundo de prazer, de entretenimento, sem responsabilidades. Quem vive no mundo onde não tem boleto para pagar, queridos, sem responsabilidade, onde não precisa dar conta de nada? Criança. A palavra diz que criança não difere de escravo, porque não sabe administrar o que tem e precisa de tutores, administradores, porque não dá conta de administrar o que tem. Se você tem uma identidade de escravo, não tem como administrar bênção, porque a sua identidade não suporta aquilo que o Senhor quer te dar, porque identidade de criança, identidade de escravo não suporta as bênçãos que o Senhor tem para você. Quem vive num mundo de entretenimento? Crianças, algumas crianças têm 2 anos, outras têm 15, outras têm 40. As crianças de 15 são os adolescentes que não querem amadurecer. As crianças de 45 são os adultos infantilizados, presos na pornografia, Netflix, videogame, entretenimento, escondidos atrás de casamentos maternais, mandando a esposa para a guerra, mandando a esposa decidir tudo, e escondidos das suas responsabilidades de sacerdócio, e a esposa que lute. E nós gostamos desse lugar muitas vezes, não é? Esse lugar de nos sentirmos indispensáveis. Isso também é infantil. Tem até um personagem que vive assim, o nome dela é Wendy, amiguinha do Peter Pan, que fazia tudo por ele, vocês lembram? Ela gostava de ser indispensável na vida da criança. 2 crianças ali no relacionamento. Uma geração de adultos que precisa de uma conversão de posicionamento. Cada um voltar para o seu lugar. Adolescentes que não vivem mais com senso de propósito. Por quê? Porque estão distraídos demais, sustentando personagens, para serem admirados, para se sentirem pertencentes, para se sentirem
admirados, incluídos em grupos de comunidades online. Crianças que não dormem mais meditando em coisas erradas que fizeram, que tem que se desculpar. As crianças não se desculpam mais, não se retratam mais com os mais velhos, não pedem perdão, não pedem desculpas aos professores, não dormem com o peso da meditação, estão aprendendo a viver num mundo de impunidade, um mundo onde os seus pecados não têm consequências. Quem está privando eles de construir maturidade? Nós, pais, que vamos lá e aguentamos as consequências por eles, ao invés de deixarmos que passem constrangimento. Crescem no ambiente de fantasia, onde o mundo, Deus, as instituições, a igreja, a família, a escola, os pais precisam se curvar aos seus desejos. Chegam aos 10 anos convictos de que nasceram para serem servidos, e ninguém arranca isso deles. Porque nós não estamos treinando, queridos, os nossos filhos para viver na realidade. O nome disso é realidade. A realidade cria maturidade, cria responsabilidade. Por que nós estamos privando os nossos filhos de viverem na realidade? Porque nós não gostamos da realidade também. Não gostamos a ponto de comprar um iPhone de 10 mil reais com um salário de 2. Alugar um vestido de noiva de 15 mil com um salário de 1.500. O que é isso senão a sustentação de projeções infantis? As nossas projeções, queridos, viver por desejos infantis custa caro para nós, que não entendemos ainda que vivemos por propósito. E muitas vezes trazer os filhos para a realidade financeira da família, que não, agora não dá não. Você quer um Motorola lá em 10 vezes na van se quiser, se não quiser fica quieto. Mas não, queridos, nós não compartilhamos eles porque... talvez porque nós não descobrimos ainda o propósito nem financeiro das nossas vidas, e sustentamos projeções, realizações que custam caro. Ensinamos essa geração a viver reivindicando, você entendeu, né? Direitos dos quais não tem direito. Como se Deus e o mundo tivessem que se curvar aos seus desejos o tempo inteiro. Direitos dos quais não tem direito. E aí você vê um monte de criança fazendo passeata, reivindicando aborto, reivindicando eutanásia, reivindicando direitos dos quais não tem. Porque tudo é sobre mim, tudo é para mim, tudo é para o meu umbigo. Só que não. Tudo é sobre Deus. Tudo é por Ele, para Ele, sobre Ele, para Ele. Tudo é por Ele. Quer você queira, quer não, o mundo gira em torno de Jesus. O mundo gira em torno de Jesus. Mas a cultura quer nos prender numa infantilidade, quer prender todos nós no mundo de infância. 56% dos jovens hoje de 18 a 25 anos estão morando com os pais. Não tem carteira de motorista, não tem desejo de trabalhar, não trabalham, não terminaram a escola, não querem emprego, não querem casar. Não querem o quê? Assumir responsabilidades que vêm no pacote da vida adulta. A educação contemporânea, ou seja, os professores, estão lutando, estão horrorizados, aterrorizados, porque precisam dizer que os alunos são maravilhosos, mas eles não fazem nada. Os professores não podem colocar regras, limites, impor normas, mas tem que dar uma estrela dourada para aquele nenê de 16 anos, mesmo sem que ele faça nada, pelo simples fato dele existir. Por que esses adolescentes precisam sair da cama? Não admira que estejam deprimidos, eles não veem propósito na vida, queridos. E onde estamos nós para trazer destino, propósito, direcionar aquilo que eles são, todo o potencial que Deus deu para a vida deles? Aonde estamos nós? Igreja, pais, para dizer: ei meu querido, levanta da cama, o mundo não gira em torno do gênero, o mundo não gira em torno da sexualidade, do seu umbigo, tem outras coisas para viver.
Aonde estamos nós? Talvez os adolescentes, os menores de hoje não saibam nada. Nós também não sabíamos quando tínhamos 13 anos. Mas nossos pais faziam questão de nos trazer de volta para a realidade. Dizer, ei, você não sabe nada. Porque ter consciência da própria ignorância é um pré-requisito para amadurecer, querido. Vou ler um versículo aqui sobre esse primeiro ponto. Você achou que eu não ia ler, né? Nada. Sou crente, querido. Está tudo certo comigo. Neemias 6:11. Não precisa abrir, só quero que você escute. Quero que você escute o que um homem falou. Eu, porém, respondi: um homem como eu vai fugir? Eu, porém, respondi, disse Neemias para os seus inimigos: um homem como eu fugiria? Ele fez uma pergunta para Sambalate e Tobias, que ficaram durante 52 dias intimidando Neemias para parar uma obra, porque eles viram que eles não podiam parar os muros, a construção, então eles atacam a pessoa que está fazendo a obra. E Neemias respondeu: eu sou um homem para fugir? Olha bem para mim se eu tenho cara de quem vai recuar. Um homem cheio de Deus, olha para mim se eu tenho cara de quem vai arregar, de quem vai recuar da minha posição. As portas do inferno que retrocedam, porque eu não saio da minha posição. Eu não saio, eu não abro mão do posicionamento, porque eu sei quem está comigo. Essa frase foi dita por Neemias, um mordomo comissionado por Deus para se tornar um engenheiro civil. E essa frase ele diz quando ele estava terminando de construir os muros de Jerusalém, as muralhas de Jerusalém. Mas durante o tempo todo, Sambalate e Tobias estavam lá ridicularizando, ofendendo, zombando, perseguindo, acusando. Porque Satanás, queridos, ele sabe que ele não pode parar a igreja, ele não pode parar a obra. Então ele faz o que? Ele tenta parar o obreiro. Você não pode, você não consegue, você não dá conta. Com ameaças, com ridicularizações, com pecados. E eles convidaram 4 vezes Neemias para um encontro. Venha se encontrar conosco. Que Neemias disse: eu não posso, eu tenho coisas mais importantes para fazer do que ficar dando bola para os meus inimigos. Deus me chamou para outras coisas. Você aqui já foi tentado, queridos, por Satanás? Já foi liberado por Satanás, que nem Eva foi, para desobedecer a Deus, como disse a Lu? Já foi ridicularizado para parar aquilo que Deus já te liberou para fazer? Já foi ofendido? Já se sentiu magoado? Já magoou? Já ofendeu? Já ficou de beiço? Já deixou de pedir perdão? Aí deixou o propósito de lado porque está magoado, ofendido, ridicularizado? Porque, querido, Satanás não pode parar a obra, ele pode parar você através dessas coisas. E a gente para de fazer aquilo que na verdade Deus já te capacitou e já te deu recursos para fazer. Mas a gente para por conta de pecados, ofensas, birra, medo, intimidações. Eles mudavam a tática toda hora. Quando viam que uma não funcionava, eles mudavam. Eles estavam centrados no homem, na pessoa. Porque eles sabiam que se eles fizessem ele desacreditar e se desqualificar, a obra pararia. Talvez o seu pecado sexual esteja te desqualificando para servir a Deus. Talvez os nossos pecados, as nossas ofensas estejam fazendo a gente desacreditar que somos filhos, que somos amados, que somos merecedores de estar na presença de Deus. Mas respondeu Neemias: um homem como eu deveria fugir? Alguém com a minha responsabilidade, cheio do Espírito Santo de Deus, deve se trancafiar? Porque o pedido para ele foi: se tranque dentro do templo, para que você não morra. Esse foi o convite para Neemias. Deveria um homem, uma mulher como eu, me esconder dentro do meu ministério? Deveria um homem, uma mulher como eu, cheio do Espírito Santo, cheio de potencial, me esconder cheio de vergonha, abandonar os propósitos que Deus tem para mim, para salvar a minha própria pele, para
preservar a minha reputação diante dos homens, deveria uma mulher que nem eu ficar em casa me escondendo, ao invés de ir lá e confessar o meu pecado? Não vou me expor. Deveria um homem como eu, cheio do Espírito Santo de Deus, um pai de família, um homem cheio de dons, cheio de talentos, cheio de capacidade, deveria um homem como eu fugir para a pornografia quando eu estou entediado? Quando eu estou estressado, quando eu estou me sentindo sozinha? Deveria uma mulher como eu buscar a prostituição, a imoralidade só para não ficar sozinha? Porque veja bem, é ruim ficar só, né? Deveria uma mulher como eu correr para a dependência emocional, para a masturbação, para a imoralidade sexual, só porque eu estou carente? Uma mulher como eu, cheia de Deus, cheia de potencial, cheia do Espírito Santo, deveria um homem, uma mulher como eu fugir para encontrar alívio e consolo na imoralidade, no pecado, mesmo sabendo que o pecado não traz alívio, ele traz condenação? Deveria uma mulher como eu fingir que sou enganada e que o pecado vai me trazer consolo? Deveria uma mulher como eu fingir que o pecado... Deveria uma mulher como eu me submeter a relacionamentos abusivos para não ficar só? Deveria um adolescente como eu beijar todas as minhas amigas para permanecer no grupinho de mulheres, de amigas e colegas alienadas que tem na minha escola? Deveria? Deveria um adolescente como eu, cheio do Espírito Santo, para permanecer nesse grupo? Quem te desautorizou a dizer não para o pecado, querido? Quem te desautorizou? Deveria um homem, uma mulher como eu fingir para fugir dos riscos, para perder a reputação e continuar nessa vida imoral que eu estou vivendo? Neemias disse: de maneira nenhuma eu deixarei de enfrentar o meu problema. Eu dou conta de enfrentar essa situação. Por que uma geração sem posicionamento, queridos? Porque nós somos uma geração sem posicionamento. Porque nós não queremos correr os riscos de assumir as nossas responsabilidades. Nós escolhemos um estilo de vida, muitas vezes no pecado, mas nós queremos colher frutos de quem vive na santidade. Nós não estamos dispostos a pagar o preço da vida que nós escolhemos, porque não tem ninguém obrigando ninguém a ver pornografia. É você que vai lá e abre o site, é você que tecla, é você que marca o encontro. Quantos adolescentes se prostituindo, queridos, e dizendo que são virgens, porque ainda tem ímen? Não, eu vou casar virgem, porque eu tenho ímen. E se prostituindo com sexo oral, sexo anal. Virgindade não é ímen, queridos, é santidade diante de Deus. É ter uma vida santa diante de Deus. Nós escolhemos muitas vezes os pecados e não queremos as consequências que Ele nos traz: divórcio, peso, condenação, escassez. Escolhemos a imoralidade e queremos colher fruto de santidade. Queridos, o Senhor não divide herança com escravos, com aqueles que são governados pelos próprios desejos. Posicionamento implica em você se responsabilizar pelas consequências da vida que você está escolhendo. Mas posicionamento é conversa para gente adulta. A gente gosta de ser adulto e maduro, pero não muito. Porque entre o lugar que nós estamos e o lugar que nós queremos chegar, existe algo chamado posicionamento. E aqui é onde diferenciam as crianças, os escravos, dos reis e dos adultos. Aqueles que sabem o que está lhe esperando do outro lado, do medo, da intimidação, da incredulidade, do pecado. Porque quem governa a sua vida não segue o fluxo do mundo não, queridos. Ele faz o fluxo, nem que seja só você e Deus, por um tempo. Mas ele não segue o mundo. Deveria um homem como eu fugir? Aqui está uma grande parcela de coragem.
que é o que Deus espera de nós, um posicionamento acerca das coisas que nós estamos somente lamentando diante de Deus. E quanto mais imaturos nós somos, mais força tem os instintos, queridos, de guiar as nossas vidas. Mas nós não estamos aqui reunidos para reclamar que o mundo está nos pressionando, porque não fomos chamados para formar vítimas, mas discípulos. Estamos aqui porque somos chamados a formar e multiplicar discípulos, e não vítimas que reclamam do governo, do mundo, do peso, do pecado. Ah, Juliana, mas o pecado me traz satisfação. Mas é claro que traz. Mas em Apocalipse 22, o Senhor Jesus vai dizer que Ele traz recompensa e não satisfação. Porque eis que venho sem demora e trago comigo o meu galardão, a minha recompensa, para aqueles que desfrutarão da árvore da vida. O pecado traz recompensa, mas a santidade traz... O pecado traz satisfação, mas a santidade traz recompensas terrenas e eternas. Nós estamos dispostos, queridos? E aí, como a Lu falou, a gente fica ouvindo o tal do eu não consigo, eu não dou conta. Interessante, né, que a gente dá conta de suportar o peso do pecado, da condenação, da culpa, do medo, da morte, mas a gente não dá conta de suportar a santidade. A conta não fecha. A gente dá conta do peso, da morte, da condenação que traz a imoralidade sexual. Mas aí você vai me dizer que não dá conta de suportar a santidade? Como se a santidade fosse pesada? Existe uma grande fortaleza aqui que precisa ser derrubada, queridos. Porque na santidade há recompensa para aquele que está nela. E a recompensa vem, não é para quem fica na plateia chorando, se justificando os próprios pecados. Não, queridos, a recompensa vem para quem vai para a arena e luta, e põe a cara no pó, e dá o sangue. Para esse vem a recompensa. Vocês querem que eu pegue mais leve? Vocês estão muito quietos, gente. Vou até beber uma água aqui. Posso falar aqui de graça. Eu adoro falar de graça também. Então vou continuar. A Lu autorizou aqui. Vocês que lute. Talvez, queridos, por isso que o transgenerismo hoje em dia ele se tornou tão encantador para os adolescentes, né? Para essa geração contemporânea, porque ele promete um propósito, uma nova identidade, um propósito de vida, uma mudança, um projeto. E o transgenerismo ideológico se tornou tão encantador, porque ele promete um propósito cheio de processos que envolvem mudanças, que envolve uma causa, que envolve abraçar, ir que nem um touro para fazer aquilo dar certo. Cheio de procedimentos médicos terrivelmente envolventes. Porque toda ideologia oferece um propósito e requer um posicionamento de escolher uma nova identidade. Percebe? Requer um posicionamento de abrir mão de uma identidade que você herdou de Deus para abraçar uma identidade falsa, que você tem que reescolher todos os dias. Todos os dias você levanta e precisa saber quem eu sou hoje: homem, mulher, híbrido, agênero, bigênero, etc. Agora pensa um adolescente de 12, 13 anos tendo que escolher todo dia quem ele é. Aonde estamos nós, os pais, a igreja, os responsáveis para dar direcionamento? Você é homem, você é mulher, Deus te fez assim, você vai viver isso, é isso que Deus tem para você. Aonde estamos nós, queridos? Porque eles precisam de voz, de referência. E eles estão se referenciando nos seus amigos de 13 anos que se tornaram seus mentores. Porque nós estamos amedrontados e acuados, achando que eles não dão conta de suportar os limites e as regras que nós vamos colocar sobre eles. Querido, seu filho não é tão frágil não. Pare de pensar que ele não dá conta. Nós precisamos ajudar eles a sair dessa bolha do hoje e tomar um posicionamento. Ah, Juliana, como é possível? A Lu contou o testemunho dela, que ela era uma adolescente posicionada. Você não crê isso para sua família, não?
Glória a Deus. Mas isso vai envolver um posicionamento seu. Porque a gente quer viver milagre, mas a gente não quer se envolver. E isso vai envolver um posicionamento da família. Mas como que a gente vai se posicionar? Se muitas vezes nós, como famílias, estamos atolados nos mesmos pecados sexuais que os nossos filhos. 66% dos cristãos veem pornografia. Como que você vai confrontar seu filho no ídolo que você também adora? A Lu leu Deuteronômio 28. Pais desobedientes, filhos em escravidão. Está lá, só ler Deuteronômio 28. Pais em desobediência, filhos em escravidão. Como que nós vamos fazer a nossa família trilhar por um caminho que a gente não está disposto a passar? De santidade, de obediência. Ou a gente cai na mesma instabilidade emocional que os nossos filhos. Porque o comportamento deles, essa montanha-russa emocional, nos leva também a uma montanha-russa emocional. Queridos, alguém tem que ficar sóbrio. Alguém tem que ficar em pé, posicionado em Deus, acreditando, para guiar a família. Mas nós entramos na mesma montanha-russa de instabilidade que eles estão. Aonde está a nossa rocha de salvação? Aonde está a âncora da nossa alma? Aonde está o firme fundamento de Jesus? Para saber que aquilo que eles estão vivendo hoje não é o destino final sobre a vida deles. Aonde está o nosso posicionamento? Porque a primeira coisa que acontece quando tem um problema, e eu já vou mudar o ponto aqui, dentro da nossa família, com algum filho, com algum filho que está passando por uma situação na vida, na identidade sexual, a primeira coisa que você faz é desconfiar de você. Não é desconfiar que seu filho está enganado, você desconfia da sua autoridade, da sua posição de pai, da sua parentalidade. Mas Deus não fez isso quando Adão e Eva caíram. Ele não olhou para ele e falou: onde foi que eu errei? O pai continuou no mesmo lugar e na mesma posição de pai, com a mesma firmeza de pai. Qual é o antídoto para esse inimigo de infantilização? Para aqueles que têm 2, 15 e 45. Crescer. Esse é o antídoto. Talvez por isso que o Senhor nos permita passar por situações difíceis, para que a gente possa ser esticado e amadurecer em coisas que nós ainda estamos pedalando. E o meu filho, Juliana, como que eu ajudo a crescer? Dificulte a vida dele. Ele não é o centro da casa, Jesus é. As decisões não estão sobre uma criança de 3 anos. É você quem decide. É você quem dá as regras, os limites. Não sai do seu lugar. Porque nós não estamos crescendo. Porque o mundo está fazendo a gente ruminar. A indústria farmacêutica está dando pulos de alegria, porque nós entramos no mundo de ruminação de problemas. E de conflitos de identidade. O segundo inimigo é o medo, a intimidação. Interessante, né? Ontem a Cris falou, a Lu falou um pouco sobre isso hoje. Mas como pode, queridos? O mundo habituou-se a uma atmosfera do inferno. O mundo jaz no mal, a Cris falou ontem, jaz não é morto não, querido, é acostumado. Acomodado ao ambiente do inferno. Parece que não tem para onde fugir, né? É porque não é para fugir, é para se posicionar. Não é para fugir. Não os tire do mundo, mas os livre do mal, uma oração de Jesus para nós. Não tem para onde fugir porque não é para fugir, é para se posicionar. Juliana, mas todo mundo que se posiciona é cancelado, é perseguido. Bem-vindo. No livro de Esther, capítulo 4, eu não vou ler também, que o tempo está correndo ali. A palavra de Deus diz que Esther era uma órfã, uma mulher órfã, que vivia numa condição de escravidão, de orfandade. Passou num concurso de rainha e começou a viver como rainha. Venceu as lutas da orfandade, do abandono, da escravidão.
E povo hebreu, Esther era uma hebreia. Hebreu significa justamente o povo que rompe, o povo que cruza, o povo que não fica à margem do rio, mas atravessa o rio, atravessa situações difíceis, momentos complicados, que faz a travessia de problemas. Viver uma nova estação em Deus é justamente não se esquivar de resolver os seus problemas, mas atravessar. É um convite para se posicionar e atravessar problemas que você não escolheu, mas que chegaram sobre a sua vida. Vou fazer uma outra pergunta aqui nesse ponto 2 que eu entrei. A gente ora por uma nova estação, a gente ora por mudança, a gente ora por um novo tempo em Deus. Mas deixa eu perguntar para você, a identidade que você tem hoje, ela suporta as bênçãos que você tem pedido em oração? A identidade que você carrega, não é a posição que você está, ela suporta as bênçãos que você tem pedido? Se Deus entregar para você hoje, Ele vai te destruir ou vai te abençoar? Porque uma identidade fragilizada, vitimizada e escrava não suporta esse lugar que você está pedindo a Deus. E aqui o contexto de Esther você conhece. O povo hebreu foi sentenciado à morte por Amã, que manipulou o rei Assuero com uma sentença de morte. E Mardoqueu então, o tio, primo de Esther, manda um recado para ela e fala: agora você está aí, né, nesse lugar de rainha, nessa posição, não precisa mais correr riscos, está na rede, não precisa mais se expor, não precisa se posicionar, está com a vida ganha. Mas não imagine você no teu íntimo que você vai escapar só porque você está na casa do rei, não, minha querida. Não pense que só você vai escapar dentre todos os judeus, porque quando o mar vem, a maré vem, leva todo mundo, você vai ser arrastada também. Porque se você se calar nesse tempo, saiba que socorro e livramento da parte do Senhor virá, mas você e a sua casa perecerão. Será que não foi para um tempo como esse que você está aqui como rainha? Ele manda dizer a Esther: minha querida, chegou a hora de você mudar essa identidade espiritual. Chegou um tempo de você mudar de patamar. Chegou um tempo de abandonar os pecados de estimação. Você dá conta de viver sem eles. Chegou um tempo de se posicionar. Não é Deus que vai descer com um anjo para parar de ver pornografia para você, não, é você. Não é você que tem que terminar essa relação abusiva, é você. Não vai descer um querubim ungido para parar de prostituir, não. É você que tem que se posicionar em santidade diante de Deus, alinhar sua vida diante de Deus. Não vai descer ninguém. Não pense você que vai viver uma nova estação sem que você se posicione. É você. Para que você viva coisas concernentes à posição que você já está, de rainha, mas a sua identidade ainda se prostra diante de imoralidade, se curva diante de uma situação vitimada que talvez você viveu há 20 anos, e o seu discurso não muda. Por que que o meu marido me abandonou há 20 anos, Juliana? Sai desse lugar, miserável. Você não está aqui, você está em Cristo Jesus. Você não está mais nesse lugar. Eu sei que muitos de nós aqui viveram situações que nós fomos vitimizadas, queridos. Eu sei disso. Talvez se eu contar a minha história aqui, você pode estar olhando para mim e dizendo: mas Juliana, você não sabe a minha história, você também não sabe a minha. E eu não vou falar porque é um testemunho. Você vai sair daqui chorando em vez de sair alegre. Não dá tempo, tem 13 minutos, gente. 13 não é um número bom. Escapuliu, Lu, escapuliu, desculpa aí, Lu. Se você quiser contar, passa um pouquinho. Tá, vamos 14 minutos então. Queridos, no ventre já da minha mãe, não tinha ninguém para me receber aqui fora, porque todo mundo queria um garoto. Já tinha nome, já tinha um quarto azul, tinha todo mundo aqui fora esperando um garoto. Primeiro núcleo que uma criança se sente pertencente à família. Nós estamos vendo esses chás de revelação na internet, não é? Aquelas mães com cara de decepção, quando sai aquele confete cor-de-rosa e ela quer um garoto. A gente não está vendo isso? Como que é o nome disso? Rejeição. Daqui 4 anos aquela criança está com um iPhone na mão, vendo: foi assim que eu vim ao mundo, com essa cara de desgosto de vocês?
Rejeição, queridos, a rejeição causa autorrejeição. Com 10 anos de idade eu já era um garoto. Trabalhava fora, cuidava carros na frente do cemitério, vendia picolé para sustentar a minha casa. Eu me coloquei no lugar do provedor da casa, do lar. As mulheres têm o costume de fazer isso. Na psicanálise nós entendemos que nós entramos no lugar da falta. Nós mulheres fizemos isso. A falta em casa, nós nos colocamos nesse lugar. E eu vivi assim até os 30 anos. Até o Senhor Jesus olhar para mim e falar: quem está à frente da sua família sou eu, então sai desse lugar. E me destituiu do lugar de provedor, porque eu nunca fui. Aos 11 anos, sofri abuso sexual pela parte de um tio, que eu coloquei no lugar do meu pai, que eu nunca tive. E aos 17 anos entrei na homossexualidade, aonde eu vivi até os 30. Aos 30 anos, eu estou resumindo aqui para você porque não cabe, tá? Muita coisa. Aos 30 anos, quando eu estava com depressão, síndrome do pânico, viciado em cocaína, fazendo eventos para o público LGBT na minha cidade, casado com uma mulher, e pensando em fazer hormonioterapia, tirar os seios porque me incomodava o corpo de mulher, conversei com o Senhor no período do meu aniversário e falei: Deus, o que existe para viver é isso que eu já vivi até agora? Eu nem sei se você existe, Deus, mas se você existe eu vou te dar uma chance e vou naquela igrejinha lá daqueles malucos, daqueles doidos. Eu vou lá por uns... povo doido mesmo. A Bíblia não diz que as coisas do Espírito são loucura para o mundo. A gente é maluco mesmo, maluco por Jesus. E eu falei para o Senhor, mas eles passam aqui na frente com aquele externo pega-pinto, Senhor. Aquele externo curto, com 15 filhos, aquela escadinha, aquela Bíblia velha embaixo do braço, aquela cara de miserável. E o Senhor falou: mas eles têm paz, você não tem. Eu falei: mas eu quero, eu vou lá. Porque o mundo até agora não me deu respostas, nem drogas, nem casa de programa, nem mulher, nem homem, nem nada. E eu vou lá, Senhor, porque Satanás está me convidando para o último consolo, a morte. E eu fui então nessa igrejinha que tinha 20 membros, 18 era parente do pastor, o resto era minha mãe e minha irmã. E no primeiro culto, queridos, as escamas dos meus olhos já começaram a cair. O pastor falava drento, problema, bicicleta. E eu falei: o que esse cara aí tem para me ensinar? Não sabe nem o português. E o Senhor falava assim: cala a boca, porque se sua vida desse certo, você não estava aqui pedindo a morte. Se o seu intelecto, se tudo que você viveu tivesse te levado a um lugar bom, você não estava aqui querendo morrer. Então fica quieta aí, miserável, fica quietinho aí. Você não sabe a nada. E assim começou a minha vida com Deus, queridos. Há 12 anos. Há 12 anos. Glória a Deus. E há 9 anos tenho tentado ajudar os pais dos homossexuais. Já ajudei mais de 997 famílias. Há 9 anos. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus escolhe as coisas loucas para confundir as sábias. Escolhe as coisas que não são para confundir as que são. Uma mulher sem filhos, uma mulher sem marido, já ajudou mais de 997 famílias. Porque Deus escolhe as coisas desprezíveis para confundir aquelas que acham que são alguma coisa. E você acha que Deus não pode usar você com todo o talento potencial que você tem, queridos? Você pode fazer muito pelo reino de Deus, muito. 12 anos é o número do governo, é o número do romper. É onde, se até agora não deu resultado, agora Deus entra em cena. 12 anos. Deixa eu voltar aqui, tá? Deixa eu voltar porque eu funciono por caixa também aqui. Mardoqueu estava dizendo para ela: tem uma nova estação, mas uma identidade de escrava não suporta aquilo que tem do outro lado. Você vai ter que entregar. Uma identidade vitimada, uma identidade órfã, uma identidade de eu não posso, eu não consigo, eu não dou conta, não suporta tudo aquilo que Deus tem para você. Sem dúvida coisas passaram pela cabeça dela, mas agora eu estou confortável. Por isso que uma mudança de identidade é algo intencional. A Lu falou aqui, vocês se contentam com um post meu no Instagram, isso é muito raso.
Queridos, mudança precisa ser intencional. Eu vou lá, vou ficar das 10 da manhã às 10 da noite, eu não perco nada. E eu não saio do mesmo jeito que eu entrei. Porque o Senhor vai mudar, está mudando a vida de mulheres aqui que entraram com identidade, se arrastando. Identidade de órfãos, se sentindo desamparadas, escravas. E o Senhor está falando: ei, não, porque eu não divido minha herança com escravos. Eu divido com reis. Deixa eu falar um versículo aqui rapidinho. Eu vou passar só uns 5 minutos, tá, queridos? Eu ainda tenho 6, mais 4 dá 10. 10 é um número bom. Sempre que o Senhor está fazendo algo novo, eu coloquei esse versículo aqui. Eu não ia falar, mas eu vou. Eu não vou ler, só vou falar. Sempre que o Senhor está fazendo algo novo, Ele convida para um banquete. Eu falei isso no podcast que eu fiz com a Lu. Ele convidou na parábola do grande banquete em Lucas 14. O Senhor falou assim: chame aqueles que de antemão já estão convidados para desfrutar da minha mesa, do meu banquete. O banquete está pronto. Chame aqueles que são comissionados, que já foram. Chame eles porque está tudo pronto. O servo então foi e chamou aqueles que de antemão sabiam que estavam comissionados. E o servo volta e fala para o seu senhor: ei, eles não quiseram vir, eles têm outras prioridades. Um vai casar, outro comprou junta de bois, eles têm outras coisas mais interessantes. E o Senhor falou: ok, eles não vão desfrutar das heranças do reino. Chame outros. Chame outros, porque a festa, o banquete e o propósito não vão ser cancelados. Eu vou refazer a lista dos convidados, mas a festa não vai ser cancelada. Vai, chame a escória da sociedade, os doentes, aqueles que nunca seriam convidados para coisa nenhuma. O servo foi, chamou, voltou, olhou para o rei e disse: fui, chamei todo mundo que encontrei na rua, mas ainda tem lugar no seu banquete. Aí o senhor irado olhou para o servo e falou assim: agora você vai, mas agora você vai aonde eu estava, não do lado do poço, dentro do poço. Agora você vai nos becos, valados, casas de prostituição, casas de programa. Você vai e você chame a escória e obrigue-os a entrar no meu banquete. Obrigue-os a entrar no meu banquete? Como assim obrigue-os? É assim: traga de qualquer jeito, traga pela dor, traga pelo amor, traga de qualquer maneira, mas traga. E quando eu li essa história, queridos, eu me coloquei no lugar desses últimos que foram, traga de qualquer maneira, obrigados a vir. Porque eu vou falar um negócio para vocês: talvez o Senhor me levantou para cuidar desse tipo de pessoa, de pais, de famílias com esse tipo de problema, porque aqueles que foram comissionados não quiseram se posicionar e não quiseram vir. Talvez porque aqueles que o Senhor os chamou, que de antemão sabiam que estariam comissionados, então foi um plano de contingência. E aqui eu não estou dizendo que eu não tenho propósito, mas quantos de nós dizem não para o propósito que o Senhor tem, por conta dos riscos, porque acham que é possível viver uma vida sem se posicionar, porque acham que é possível viver uma vida só de felicidade, uma vida fake, porque a gente segue muita gente fake, então a gente está acostumado a achar que é possível viver uma vida só de alegria, onde a gente dá conta de tudo, onde a gente acorda às 5 horas da manhã, com aquele roupão branco enrolado, uma xícara de cristal, tomando um chá de alecrim, e você está vendo aquela mulher no Instagram lá, né? E aí 12:00 já está tudo pronto, almoço feito, você olha para a pia dela lá atrás, não tem uma louça suja, está brilhando. 00:30 ela está fazendo uma live, maquiada, escovada, e não sai nem com a lágrima aquela maquiagem. E você, 10 horas da manhã, o Rivotril de ontem te derrubou até 11 horas, você não conseguiu levantar ainda. O Zolpidem ainda não te acordou. No outro dia, às 11 horas, você fica olhando: por que eu não alcanço isso? Eu não alcanço esse negócio, o que essa mulher vive. Pare de seguir gente fake, querido. A vida real não é feita só de alegria, não. Vida real. Aqueles que foram comissionados estavam dando desculpas, julgaram outras coisas importantes. Mas sabe por que o Senhor fala: traga-os de qualquer maneira? Porque muitos que estão lá fora e hoje estão aqui dentro, mas não se acham dignos, não se acham merecedores de desfrutar do banquete do rei. Estão aqui dentro há 15 anos, 20 anos, mas ainda sustentam uma identidade de escravo.
de órfão, de abandonado, de Deus não é por mim, Deus não é ao meu favor. Estão aqui servindo, cultuando, mas a sua identidade não chegou nesse lugar que já está, que é de rainha, de filha, porque trouxe consigo uma identidade vitimada, e está aqui dentro, e não consegue desfrutar das heranças, porque escravo não desfruta de herança, porque temos uma autoimagem de escravo, queridos, de abandonado, e autoimagem é esse acusador que está dentro de você, dizendo, você está aqui, está até trabalhando, mas quem você acha que é para desfrutar de alguma coisa? Falta de merecimento é um acusador que está dentro de você. Mas ninguém se apropria de um lugar, queridos, que não se acha merecedor. Ninguém vive, ninguém desfruta um lugar que não se acha merecedor. Se você acha que Deus tem para todo mundo, mas não tem para você, você está acreditando em alguém, em alguma falsa profetisa, que não é Deus, que está te levando para um lugar de intimidação e dizer, quem é você para vestir as vestes reais e chegar na presença de Deus? Esther mandou um recado para Mardoqueu e falou, chega de viver esse tempo de escravo, diga a Mardoqueu que eu irei ter com o rei, jejuem 3 dias e 3 noites, e se tiver que morrer, eu vou morrer, mas eu não vou recuar do meu posicionamento de rainha, eu não vou recuar daquilo que o Senhor me chamou para fazer. E nós temos recuado, queridos, por conta de histórias que nos vitimaram, de coisas que nós sofremos, de coisas que aconteceram. Ela se vestiu com vestes reais, vestes de governo, vestes internas, sobre o medo, sobre o não merecimento, sobre a orfandade, colocou, e a sua identidade começou a vir para fora. E quando ela começou a viver esse lugar, ela começou a viver uma identidade que sustentava o que Deus tinha para ela. Mas nós gostamos muitas vezes de ser vistas como vítima, né? Esther não queria chegar na presença do rei e ser vista com um olhar de piedade. Coitada, olha a sua vida. Não, ela queria ser vista como rainha, e não com misericórdia. Mas quem não vive em governo quer ser visto com piedade. Olha tudo que a Juliana passou. Não, queridos, eu não estou aqui na minha história, eu estou em Cristo Jesus, sou uma nova criatura em Cristo. Mas para isso a gente tem que aprender a começar a se amar, se valorizar. Ah, Juliana, mas a casa aqui dentro está meio bagunçada, tem umas coisas aqui meio ruins ainda. É difícil, né? Amar uma pessoa que não está em dia com as plásticas, não está em dia com os boletos, não está em dia com a balança, né? Tem umas coisas para consertar aqui. Esse é o desafio, é se amar essa mulher no meio do processo. Porque amar alguém perfeito é fácil, não é verdade? Mas amar essa mulher que está no meio do caminho, eu não acredito que é possível, queridos, esse lugar de perfeição, só na eternidade. Mas se validar, se respeitar, não se envergonhar de estar no lugar que você está, mesmo que não seja a sua melhor versão ainda. Porque só se posiciona e governa a sua vida quem desenvolve o amor próprio. Porque quem se abandonou não está governando nada, e a sua vida está solta. Quem se abandonou em pecados, quem se abandonou em miséria de pensamento, quem abandonou a sua vida com Deus, está com a sua vida solta. E o que você precisa fazer quando as coisas não estão indo bem é ficar do seu lado, queridos. Porque nós nos juntamos ao inimigo quando as coisas não estão indo bem, ao acusador. Já existe um acusador e a gente se coloca do lado dele e a gente também se acusa. E aí não fica ninguém do outro lado para te defender, é 2 contra 0. Satanás só pode vencer você com a sua ajuda. Não deixe ele vencer, ainda mais com a sua ajuda. Porque você aceita as acusações, aceita e concorda. E aí o que Deus disse para o povo de Israel, que aceitava uma falsa profeta intimidando e colocando medo? O que Deus disse para o povo de Israel? Vocês escutam uma falsa profeta que prega medo, fracasso, acusação, 3 anos de seca para vocês, para ver se vocês aprendem a ouvir o verdadeiro profeta de Deus. De que eu estou falando? Elias e Jezabel.
Deus olha para o povo de Israel e fala: vocês acreditam nessa falsa profeta? E Elias por um momento também acreditou e vai para dentro de uma caverna, porque a primeira coisa que Satanás faz para te derrotar é te isolar, te levar para dentro de uma caverna, te isolar da comunhão, da intimidade com Deus, para se certificar de que você vai ficar preso ao seu próprio entendimento, vai ficar estribado no seu próprio entendimento. Eu já estou encerrando, queridos. Você pode estar pensando: mas quem sou eu para ocupar esse lugar que o Senhor tem me chamado? A Lu falou aqui: se arrependa, o Senhor está de braços abertos para ouvir você. A gente acha que é humilde, muitas vezes, falar: deixa eu ficar aqui na minha insignificância, Juliana, para que Ele cresça e eu diminua. Está lá em João 3. Sim, a palavra de Deus está dizendo isso, queridos. Mas a palavra de Deus não está dizendo para você se achar um fracasso, para que Deus cresça. Você não glorifica Deus se achando um fracasso, se achando indigna ou imerecedora de desfrutar do banquete do Senhor. Não é assim que você glorifica Deus na sua vida. É se posicionando na unção que Ele já te deu e já te liberou para você viver. É assim que você glorifica o Senhor, porque o Senhor Jesus Cristo disse: não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Antes se acende uma luz e coloca ela num velador, num lugar alto, para que todos vejam. Para que todos vejam o quê? As suas boas obras e glorifiquem a Deus que está nos céus. Você não pode se esconder, você tem que ser revelado, e as suas obras vistas, para que glorifiquem a Deus que está nos céus através da sua vida. É assim que você glorifica a Deus, através das suas boas obras. Nós estamos no mundo para honrar a Deus, não nos diminuindo de fazer aquilo que Ele nos chamou para fazer, mas nos posicionando naquilo que Ele nos chamou para fazer. Porque se você soubesse, queridos, o medo que o diabo tem de você, você não ia se sentir pequenininha não, você ia se sentir gigante. E você ia falar que nem Davi falou. Acho que vocês nunca leram um salmo que Davi falou, 139. Presta atenção, se você falaria isso a seu respeito: eu te louvo, Deus, porque o Senhor me fez de modo especial e admirável, e as tuas obras são maravilhosas, e eu tenho plena certeza disso. Você faria uma oração assim a seu respeito? Obrigada, Senhor, porque o Senhor me fez maravilhosa, e eu tenho certeza que as tuas obras são boas. Faria? Deus, obrigado porque eu sou maravilhosa, Deus. O que faz você não nutrir essa verdade por você? Que profeta você está ouvindo? E aí o Senhor Jesus vai na igreja de Tiatira e fala assim: vocês são maravilhosos, as obras que vocês faziam agora são maiores do que antes, mas eu tenho contra vocês que vocês têm tolerado uma mulher chamada Jezabel. E aqui eu não estou dizendo de algo que alguém opressor sobre a sua vida, é você que tem tolerado uma mulher que prega morte, medo, intimidação, tolerado e concordado com ela. E eu tenho isso contra você. O Senhor Jesus Cristo disse. E esse Senhor Jesus que falou: eu não tolero isso, é um Jesus que não é condescendente com o medo sobre a sua vida. Porque Apocalipse 18 vai dizer: e o Senhor Jesus, aquele que tem olhos como chama de fogo e pés como bronze reluzente, diz à igreja em Tiatira. É o Jesus profético, queridos, que não tolera intimidação, medo sobre a sua vida. Não é o Jesus do amor, o Jesus pastoral, é o Jesus profético com olhos de fogo. E ele fala: o que você tem tolerado? Porque eu não trabalho em acusação, eu não trabalho em medo, eu trabalho no amor. Se você tem vivido no pecado, se você tem vivido na acusação, se você tem vivido na culpa, eu trabalho em amor na sua vida e não no medo. Nós vamos orar, vamos ficar de pé, Luco? Como é que termina? Pode ter um teclado? Se tiver que morrer, eu morrerei, mas eu não vou continuar minha vida desse jeito não. Sabemos que esses 3 dias de Esther representam a crucificação, morte e ressurreição de Jesus. 3 dias de jejum. Morre o carpinteiro Jesus, ressuscita o Messias, o Cristo.
Morre Hadassah, a escrava, a órfã, ressuscita a rainha Esther. Porque ninguém passa por um processo de Deus e sai com a mesma identidade, queridos. Ninguém se submete à obediência e sai com a mesma identidade. Esse é o lugar de atravessar o medo. Esse é o lugar de se liberar para viver o novo de Deus. Esse é o dia de começar a viver uma identidade que não aceita mais acusações. Uma identidade que sustenta o amor de Deus. Uma identidade que suporta o posicionamento, que resiste ao dia mau. Tem pessoas aqui que estão a uma oração de viver tudo que pediram para Deus. Então não é momento de você parar. Olhe para o seu lado aí, querido. Você está vendo esse irmão aí? Essa irmã? Olha para mim agora. Eu estou aqui por conta de uma oração atendida. Há 12 anos atrás. Tem pessoas aqui que estão a uma oração de viver aquilo que o Senhor tem. E o Senhor tem liberado você para tirar essas vestes que não te cabem mais. Quer subir, Lu? Sobe. Sobe junto e me ajuda. Você quer entregar? Tem uma menina órfã aí dentro? Tem uma menina órfã aí dentro? Tem um garoto aí se sentindo abandonado ainda? Sabe por quê, queridos? Porque essa é a persona do diabo. E ele quer transferir para você a persona dele, que é órfão, abandonado, sem destino, sem identidade. Mas hoje você pode entregar essa persona aqui e voltar para sua casa com vestes reais. Vestes de filha, de governo sobre o medo, sobre a vergonha. Talvez você queira entregar os seus pecados sexuais. Juliana, mas como assim você está me pedindo exposição? Não, eu estou te convidando para uma restauração. Porque o Senhor, queridos, não expõe. O Senhor traz para que haja cura e restauração. Durante os primeiros 6 meses na minha igreja, antes de o pastor falar quem quer vir, eu já estava lá. Porque eu estava atrasada. E tem pessoas aqui atrasadas, cultivando pecados, cultivando identidades que não cabem mais para esse tempo que o Senhor tem para você. Nós vamos dar 1 minuto, queridos, porque se o Senhor não te convencer uma manhã inteira, o Senhor tem pressa em que você desfrute de tudo aquilo que Ele já tem para você, do outro lado do medo, da incredulidade, da insegurança. Existem promessas, existem bênçãos que o Senhor quer entregar para uma mulher saudável, forte, e que se veja como Ele te vê.